Oi, gente! Tá começando mais um Nosso Olhar, todo domingo a partir das 8 da noite. A gente te espera aqui no Multi RS, afiliado à TV Cultura no Rio Grande do Sul. Eu sou a Juju Macena e hoje comigo novamente Helena Terra, escritora, já é quase parte da bancada fixa. Carol Zatti também, pra gente continuar o nosso papo, jornalista também, crítica de cinema. E hoje a gente recebe também a Má Villarreal, que é multiartista visual, também diretora de fotografia, de roteiro, muitas coisas, todo mundo com os currículos muito extensos, pra gente falar novamente de cinema, falar de Oscar, tudo que aconteceu, né, não só na premiação, mas o pós-premiação também. E antes da gente começar o papo de fato, eu quero lembrar que ontem, né, a gente celebrou o Dia Internacional da Mulher e é uma data ainda muito importante, infelizmente por motivos, né, que a gente não gostaria de ter que falar, de ter que citar. Por isso a gente está preparando um programa muito especial para o próximo domingo e durante a semana a gente vai contando para vocês o que vai rolar. Mas hoje, então, vamos ver tudo que aconteceu, né, do domingo passado, meio do carnaval. E aí, gurias, como é que foi acompanhar a cerimônia? Como é que foi receber, né, os vencedores? Eu acompanhei num jantar festivo, híbrido de carnaval com o Oscar. Era para ser mais carnaval, acabou mais Oscar, mas coloquei um vestido bonito, um salto alto. Eu acho que tudo isso faz parte assim do clima. E, enfim, eu não me envolvo muito assim com essa coisa de vencer e perder. Tem um poema da Elizabeth Bishop que eu adoro, que é a arte de perder, sabe? Eu sou uma pessoa muito preparada para perdas e eu só considero perda daquilo que já é meu. Aquilo que eu ainda não ganhei não me impacta. Nossa, um baita ponto de vista. Então, assim, eu fiquei muito feliz com o prêmio para o filme. Eu gostaria que a Fernanda Torres tivesse vencido, enfim, por questões afetivas mesmo, né? Mas, assim, eu não entrei, nem consigo entrar muito nessa polêmica, assim, da questão do etarismo, por exemplo, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente pode falar muito, porque ela e a Demi Moore eram as mulheres maduras e a vencedora é uma mulher tão jovem, né? E depois, quando voltar, assim, enfim, tem essa rodada que nós vamos falando, eu fiz uma pesquisa sobre as idades das mulheres indicadas ao Oscar. E já teve mulher que, na verdade, é uma menina, assim, de 9 anos em 2013. 2013 teve uma menina que é um nome impronunciável. Impronunciável, eu lembro que eles fizeram muitas piadas com consonância. Ele tem muitas letras, né? Mas é de um filme que o filme depois a gente pode falar, né? Então eu achei interessante a experiência. Eu não costumo assistir assim um Oscar assim todos os anos. Eu achei que esse ano, enfim, é uma festa masculina, né? De qualquer forma. O comediante, apresentador, fez uma piada terrível com o nome do filme, né? Ele chegou a dizer que o marido desaparecido era o que a esposa dele queria. Ai, meu Deus, Ou sim. seja, é uma demonstração da falta de compreensão do filme, que, enfim, né? Sim, ele não leu nem a sinopse, né? Pra fazer esse tipo de piada. Ou então porque, assim, é muito insensível, que também não me espantaria. Assim. Não, e não só com a situação do filme, mas esse tipo de piadinha com, ai, minha esposa isso, né? Sexista, Machista, sexista. Nossa, e a gente tá tão acostumado, querendo ou não, a ser feito com a gente, ou ver alguém fazer, e é aquela coisa que a gente tá em 2025, eu já ouço esse tipo de piada, eu já não consigo mais nem fingir, sabe, o descontentamento, assim, de ouvir esse tipo de coisa. Mas, e aí, Carol? Eu assisti num clima de galera, porque fizemos a Copa do Mundo, né? Era para ter assistido com a Má. Agora foi bom, porque senão a gente já teria queimado todos os nossos cartuchos. E o que eu gosto é de discordar, não vim aqui só para uma ficar jogando confete para outra. Bem. E eu queria dizer que eu também não sou muito dessa coisa do vencer, não vencer, acertei, não acertei, mas os meus colegas críticos de cinema adoram cravar os resultados, né? A gente faz bolão por causa disso, então eu quero dizer que quando eu estive aqui semana passada, eu disse que a gente ia ganhar o Oscar de filme internacional e que a Fernanda não ganharia, mas eu fiz todo um discurso para dizer que seria para Demi Moore. Então...
Então, Que e aí era ralou. justamente o que a gente imaginava. Se Fernanda Torres não ganhar, é justamente por causa da Demi Moore, né? E aí, o que eu acho mais triste, a Helena já veio com essa questão importante da gente falar do etarismo, mas é que logo no início do filme, quando ela ouve a conversa no banheiro, ela tem todo um prestígio, aquela estrela na calçada da fama, porque ela foi uma ganhadora de Oscar lá, e como é que ele diz, 1930, né? Aquele comentário assim, indigesto. Sim. Cara, e daí a Demi Moore não vai ter nenhum Oscar na carreira. É triste, não dá pra dizer que não, mas assim, a menina tá muito bem. Ela merecia um Oscar, claro, é uma menina que ainda vai... Eu acho que até comentei isso da outra vez, ainda vai ter muitos trabalhos na carreira. O filme, a Má pode falar depois, eu não desgosto, gosto bastante do filme, também tinha dito, mas eu acho que realmente, simbolicamente, a cerimônia desse ano ficou marcada por isso. Má, nos conte a sua opinião. Então, eu sei que a gente não veio para ficar de chacrinha concordando, mas eu também... Cravei essa de que levaríamos melhor filme estrangeiro e eu também estava crente que a Demi Moore ia levar, principalmente pelo histórico de ela já ter sido indicada a muitos prêmios e nunca levar, e também por ter tido essa carreira tão marcada por comentários extremamente misóginos, dizendo de que ela nunca conseguiria levar ou chegar a esses prêmios porque... interpretou garotas de programa quando muito jovem, porque teve esses personagens hipersexualizados desde muito cedo. E ela foi meio que colocada numa caixinha de tu é um rostinho bonito. Ela foi, né? e eu acho que durante um tempo ela vestiu isso, né? Ela acreditou no lugar onde colocaram ela. Não só, eu acho que é também uma questão de você vestir e você tá dentro de um sistema que você às vezes tem que jogar o jogo do outro, né? Para você crescer na carreira. Claro. Então, acho que também teve uma questão de ela se posicionar e decidir, não, se a minha carreira vai ser só isso, vamos se jogar de cabeça aqui. E acho que ela sempre se jogou de cabeça muito bem nos papéis, mas agora na substância realmente não tem como não dizer que é o grande papel que ela fez até hoje. Quando ela passa daquela transição, desculpa spoiler para quem não viu o filme, mas quando ela passa a envelhecer... E ela não envelhece só fisicamente, não é só a maquiagem ali que... É a interpretação dela, é a mudança do tom de voz, é o jeito de caminhar. Cara, ela tá incrível, eu fiquei muito chateada. Sim. Mas aí depois a gente pode debater melhor sobre essas questões de por que eu acho que Demi Moore deveria ter ganho e não Mickey Madsen. Sim. Sabe que, pois até um ponto que eu quero levantar com vocês também. Eu vi uma crítica até que eu acho que eu concordo muito, que é a questão de a Madison, a Mickey, né? A gente estava aqui conversando antes sobre como é a pronúncia correta, ter levado sobre um filme que, mais uma vez, assim, é um filme que pode ser bom, ok, ele é um filme bom, mas é uma história que a gente já conhece, né? A Cinderela, né? A menina que vem de uma condição de prostituição e passa por tudo isso. E, de novo, é um ponto de vista muito masculino, né? O filme todo, né? Então, tá contando a história de uma mulher, mas, de novo, tem um ponto de vista masculino. E justamente o levantamento era esse. Será que a gente precisava de mais um filme com essa história sobre, de novo, um ponto de vista masculino? Mas antes da gente responder isso, eu quero chamar novamente, direto de Nova York, Miriam Spritzer, que é jornalista, radicada em Nova York já há muito tempo, crítica também cinematográfica, uma das votantes do Globo de Ouro, e ela vai falar justamente como está essa situação lá em Nova York, né? Como que os Estados Unidos estão lidando com essas vitórias. Vamos assistir, então? A Mickey Madison, ela participou muito, assim, quem acompanhou a história do Anora, eu tive o prazer de entrevistar ela e o Sean Baker algumas vezes no decorrer desse ano, né, desde que o filme estreou no Festival de Cannes em maio, e todo mundo tinha muita noção e sabia de que ela participou muito ativamente até da criação desse filme, né, porque ela foi contratada para fazer a Annie muito antes do filme estar estruturado num roteiro e tal, então ela participou muito do processo de criação. E quem viu ela ao vivo, até viu o discurso dela, as entrevistas,
vê que ela, na verdade, é uma pessoa super tímida, que não tem nada a ver com a personagem. Então, teve essa questão dela realmente se transformar nessa personagem, na Alice, algo extremamente grande, ao contrário de outras atrizes ali que estariam, às vezes, sendo comemoradas pela trajetória da carreira, né? Que seria, bom, Fernanda Torres, claro, os Estados Unidos não conhecem tanto a carreira dela longa, mas a gente sabe no Brasil que ela tem muitos e muitos anos que tem entregado papéis incríveis e apresentações incríveis. E a Demi Moore, que seria muito o caso de, além da performance do filme, ganhar também pela história da carreira dela, né? Aquele conjunto da obra, e por talvez ela ter merecido em outros anos e não ter sido indicada. Então, a vitória da Mike Madison eu não diria que foi uma super surpresa, porque afinal de contas ela sempre foi uma favorita em todas as premiações, ela sempre teve frontrunner. A Fernanda Torres, eu acho que o Brasil tinha ela muito como segundo lugar, se a Demi não fosse ganhar, mas essa nunca foi uma realidade, assim, para quem realmente estava analisando as premiações. Sempre se teve muito Demi Moore em primeiro lugar e Mike Madison em segundo. Então... Eu acho que eu falei isso semana passada. Também já dei tanta entrevista que eu não sei mais por que eu falei. A gente falou tanta coisa. Que ela vinha em segundo, que eu achava... Ela até ganhou o BAFTA, eu falei. Depois que ela ganhou o BAFTA, que a Fernanda estava incrível, foi de Dior, eleita a mais elegante da noite. Ariana Grande, ela, Melhores Amigas. Isso. Mas ela faz o Melhores Amigas com todo mundo, sim, né? Fernanda Torres. Ela sabe circular muito bem, ela circula em grupos diferentes, em situações diferentes. Ela é a mulher engraçada que faz piada e é a Vani. E ela é a mulher séria que se veste de preto. Muita gente não sabia dessa história. Eu sempre acompanho muito o Tapete Vermelho e as pessoas... Ah, mas tá, mais um preto, existem outras cores. E foi justamente uma escolha dela para mostrar que, pô, eu tô sendo indicada por causa de um filme que é uma tragédia, que é uma tristeza, que é um luto, né? Então eu não poderia me comportar aí com... Um figurino super alegre e tudo mais, mas ela tem essa coisa, né? Ela conquista muito, porque a campanha dela na televisão, né? Conquistou muito os estadunidenses, assim, de acho que verem até o Brasil de uma forma diferente, assim, né? Assim como o filme faz também. Mas voltando à indicação ali da melhor atriz, a gente falou, né? As apostas eram mais na Demi, mas eu tinha total esperança que com toda, assim, era aquela coisa, era mais esperança do que certeza, mas com toda a polêmica dos últimos tempos e a questão, né, da campanha dela, porque a gente sabe que a campanha que é feita pelos produtores, pelos diretores, pelos atores, também é muito importante, né, nessa questão de conseguir, de fato, levar a estatueta, né? A Fernanda faz uma piada, ela chama o Walter Salles de padre jesuíta. Ela disse que eles viajaram catequizando, né? Porque ela fala assim, a gente não tinha um budget como o dos outros filmes. Realmente, eu acho que tem uma coisa também que tem que relativizar, que é o chamar de cinema independente. Fala, porque daí o Sean Baker saiu consagrado com o melhor filme, direção, melhor atriz. É o cinema independente. Eu não acho o cinema dele tão independente assim. E o Walter Salles, para o mundo todo, para uma indústria de Hollywood, pode ser tido nesse lugar, de que ele teve que ir para o corpo a corpo, fazer as sessões que eles falam, né? As sessões comentadas, que a gente chama aqui. Mas, para contexto de cinema brasileiro, gente... Ele pode ser independente fora do Brasil. Aqui no Brasil... eu acho que é mais um contexto social do que financeiro, né? Assim, ele está bem abastecido economicamente. Eu acho que não é por aí. Eu acho que exatamente é por estar fora do circuito, que precisa trabalhar muito mais, por ser um brasileiro, tá fora da América do Norte. Mas tem uma coisa que eu acho assim interessante, que é retomando o que tu falaste antes, Juju. Primeiro, essa coisa da gente tratar essa atriz de 25 anos como uma menina, sabe? Para mim, ela é uma mulher. Eu acho que a gente está com uma tendência de infantilizar muito as mulheres jovens. O que pode ser perigoso, assim, simbolicamente, na construção da identidade delas, porque parece que a gente autoriza essa infantilização, né? E sobre a questão da Cinderela,
que eu não vejo ela como Cinderela, sabe? Eu vejo como a questão da prostituição que sofre ainda um julgamento moral muito pesado sobre as mulheres e não sobre os homens, né? E as mulheres não estão autorizadas a fazer sexo por dinheiro, mas os homens estão autorizados a pagar e ninguém faz a mínima crítica, ninguém considera perverso, ninguém aponta nenhum problema, né? E a prostituição, assim, eu particularmente vejo como um trabalho mesmo. Eu não tenho um julgamento moral, eu não tenho aptidões para esse trabalho, entende? Assim, não faz parte, como eu não tenho para uma série de outras carreiras que eu nunca trabalhei. Mas eu realmente acho, assim, que a pessoa pode dispor do seu corpo da mesma forma que ela pode dispor do seu intelecto. Eu não consigo, eu acho que essa é uma separação assim, muito religiosa até, e que diferencia muito as mulheres e que coloca num contexto de pecado. Então, eu acho que ele é um filme interessante por mexer com esse assunto, né? Como... é um assunto, isso, com certeza, que tem muito para ser tratado e que é um tabu muito grande entre nós, mulheres. Os homens falam sobre prostituição, inclusive porque eles desfrutam da prostituição e a gente muito menos, com uma naturalidade maior, né? Então, eu acho que ele, só por isso ele já é um filme interessante, porque, enfim, a Cinderela, né? A Cinderela é uma menina órfã, é uma menina virgem até, eu acho. A Cinderela é uma menina, né? A história da Cinderela é uma adolescente. E então, assim, eu estava pensando, aquele filme que teve no início da década de 90 com a Julia Roberts e o Richard Gere, né? Uma Linda Mulher. E ele tem um desfecho positivo, porque ele a escolhe, ela se educa, ela fica atraente, ele leva a ópera, ela se encaixa no mundo dele, né? Ela se encaixa e o final do filme é um final feliz. Então, é a prostituta recuperada. Aí todo mundo gosta. Esse, como não há uma recuperação, né? Enfim, o filme transita pela prostituição, há uma disputa entre mulheres, né? Assim, das colegas dela de trabalho, e o final é trágico. Eu tenho a impressão que isso dificulta, assim, para a sociedade mesmo, sabe? Para o espectador assimilar o que o filme está questionando, né? Sabe de uma coisa, Helena? Agora eu lembrei que tu falou até, que eu nunca lembro o nome da regra, daquela regra do cinema. O Bechdel Test. Exatamente, aquele teste. E esse é um filme que não passa, né? Porque as mulheres interagem entre si sempre falando de outros homens e numa situação de concorrência, né? Ou elas são vilãs, ou elas... Assim, essa visão se mantém. E daí, então eu acho que, na minha opinião, assim, o filme tem altos e baixos, sabe? Eu acho que como uma obra completa, ele peca. Mas ele traz... situações importantes, como tu mesmo disse, a questão da prostituição, que e eu achei perfeita a tua colocação, um tabu principalmente entre as mulheres, né? Porque também a gente sempre a gente foi educada a entender, aquela coisa, como é que é, uma dama na sociedade e uma na cama. Prostituta. Exatamente, para não usar outra palavra. Então, realmente é um ponto interessante. E vocês, gurias, qual é a visão que vocês têm, assim, do Anora? Eu gosto mais do filme do que amar. Mas, o menina, vamos problematizar essa palavra. Vamos jogar, não pode chamar o Neymar de garoto. Na hora que tu falou isso, eu lembrei disso. Eu chamo ela de menina porque eu enxergo a Anne ali no filme muito refém de uma situação social. Eu conversei com outras colegas críticas mulheres que viram o filme no cinema com salas cheias e que aí quando começam aquelas trapalhadas dos capangas do que seria o par dela no filme, as pessoas ficam rindo. Eu acho que ele é meio confuso nessa realização ali, que eu acho que daí é quando talvez ele flerte mais com o cinema comercial, mas estão acontecendo coisas trágicas com aquela personagem feminina. Para mim, ela é uma menina no filme, sabe? A gente não sabe nada da Mike, porque ela não tem redes sociais, ela não fez essa exposição. A Miriam conversou com ela e pode dizer, né? Não tem nada daquilo ali. Mas o filme ele é confuso porque ele quer mostrar essa mulher que... ela não começa bem prostituindo, ela não faz sexo por dinheiro, ela faz outras coisas que têm a ver com o mundo do sexo. Com esse cara ela vai fazer, porque daí ele dá para ela a questão do dinheiro. Pode ter uma ideia
de uma questão de escolha ali, mas eu não enxergo isso enquanto espectadora. E eu acho que tem, essa minha colega crítica disse que quando as pessoas ficaram rindo, ela foi sentindo que aquela cena ia caminhar para um estupro. E ela se sentiu muito mal nesse lugar. E eu vejo, porque ela, o que é interessante do personagem da Annie, por isso que eu acho que, claro, agora tu falou do teste, realmente faz sentido, porque tu não tem ela num contexto. Mas ela tenta, ela não se entrega, né? A todo momento ela está reagindo, e ela reage fisicamente, inclusive. Eu não achava que ia ocorrer a violência sexual ali. A Helena falou do final. Tem gente que está comparando muito com Uma Linda Mulher, acho que não tem nada a ver, porque Uma Linda Mulher é o conto de fada, né? Porque foi, acho que a última grande história com um tema um pouco parecido, né? Porque não é a mesma coisa, assim. Não tem nada a ver, linguagem, gênero, nada a ver, mas é a questão da prostituta. Né? Esse corpo feminino ali é o Deus dará. E eu até tinha comentado também com a Má que eu vejo a protagonista do A Garota da Agulha, que concorreu em Oscar Internacional, também muito refém desse contexto político, socioeconômico. Então, tu pensa, A Garota da Agulha é um contexto de pós-Primeira Guerra. E o Anor é hoje em dia. E eu enxergo essa menina, desculpa por usar essa palavra, mas eu enxergo ela assim. Eu vou passar a palavra para a Má, para ela ver as considerações de como ela recebeu esse filme, mas eu acho que é sempre legal falar, que eu gosto sempre de estabelecer, né? Um filme é uma obra de arte. E a recepção da obra de arte, ela sempre vai ser intermediada por diversas variantes, então a sua bagagem, a sua subjetividade. Se eu já passei por a minha questão de identificação com essa protagonista foi interessante. O que a gente chama muito de entrar no filme. E o final me pega. E ele me pega não de uma forma tão negativa assim. É um final duro, não é um final de contos de fadas, é um final da vida real, mas ele não me deixa tão descrente. Talvez eu acho que é uma discórdia. Em partes, em partes. Só não vamos dar muitos spoilers aí. Tô com o filme fresco. Assisti o filme ontem à noite para poder conversar aqui. Não tinha visto no momento da premiação. Fiquei surpresa com a quantidade de premiações e curiosa também, e aí fui atrás para assistir. Eu acho que o que me incomoda na narrativa em si, toda ela não é a temática, eu acho a temática super importante, eu acho que vocês já falaram super bem que é trabalho e como se vende o corpo dentro do capitalismo. É elas por elas, né? A gente está vendendo a nossa força de trabalho, seja com o intelecto, seja com outras partes do corpo. Também não tenho questões com isso e acho que é um tema pouco explorado dentro do cinema, visto que a gente tem uma indústria pornográfica gigantesca. Meio que não só no cinema, na vida real, né? É uma coisa meio paradoxal. A produção de conteúdo hoje está tendo essa expressão está tendo uma conotação negativa em função disso, né? E ganhou a internet de um jeito muito grande. E aí hoje a gente está num momento de pós-pornografia, que é um outro momento. Então, eu acho que é uma coisa que já deveria estar sendo explorada há muito tempo dentro do cinema convencional. Fora isso, como obra cinematográfica, o que me incomoda muito é o male gaze, é esse olhar masculino da obra. Isso eu concordo bastante contigo, Juju, que é mais um homem, da visão de homem, falando sobre estruturas de poder, porque o filme basicamente fala sobre isso. Ele mostra estruturas de poder, quem detém o poder e quem não detém. Que são os homens. Exato. Claramente, a Nora no filme não detém poder algum, quando a possibilidade que ela tem de deter poder através do dinheiro, que esse menino está financiando ela muito incipientemente, né? Não é de uma maneira contundente, quando ela talvez tenha a oportunidade de estar com um poder na mão e de se aproximar mais disso, ela é destituída de qualquer poder. E me incomoda muito essa parte, que é para ser cômica do filme, e eu já vi em entrevistas o Sean Baker dizer que é proposital, que ele gosta de ter esses momentos de riso, mas me parece um pouco deslocado você usar isso em momentos onde tu tem um corpo feminino sofrendo violência, né? E aí nisso eu entendo a Carol utilizar o termo menina, porque
no começo do filme ela é colocada como uma mulher trabalhando dentro da indústria do sexo, mas logo após ela tá ali de calcinha e camiseta abraçada num boyzinho jogando videogame. Então isso é bastante jovial, vamos dizer assim, dentro da narrativa. E eu acho que é proposital. Muito com essa outra mulher. Claro, e eu acho que é proposital para mostrar que isso é Claro. uma idade de transição, né? É um adulto em formação. Mas eu não considero uma mulher de 25 anos uma menina, e eu vou discordar A personagem tem 23. Pois né? é, enfim, acima de 18, 19 anos, eu não considero, eu acho que realmente há um movimento de infantilização da mulher, e que eu acho que é uma coisa preocupante, porque a mulher adulta, então, vamos colocar a mulher adulta, então, para, sei lá, 25 anos para cima, e 30, 40, 50, e 60 e 70, ela sofre muita violência psicológica, doméstica, sexual, financeira, de vários setores, e ela não é uma menina, entende? Assim, a violência não nos atinge porque a gente não se torna vítima porque a gente é menina, a gente se torna vítima porque a gente faz parte de um sistema de violência. Então, quando uma personagem que é jovem, enfim, né, mas assim, a minha sobrinha com 25 anos já era juíza federal, entende? Né, julgando os outros. Eu não vou dizer que se acontecesse algum episódio de violência, ela foi vítima porque ela é uma menina, entende? A gente tem que ter um cuidado, porque essa violência vem para nós também. E aí nós não vamos ser vistas como meninas, talvez a gente seja vista como ingênua, como burra, tola, né? Entendi muito bem o teu ponto, Helena, porque realmente, né, é até uma forma de ter esse poder sobre a gente também, né? Claro. Quando a gente é... Gurias, o papo tá sensacional, a gente precisa fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente vai ter também a visão do pessoal que está lá fora sobre a vitória do Ainda Estou Aqui, mas sobre esse assunto, sobre a Nora, sobre tudo isso, a gente ainda tem muito para falar. Então não sai daí que é rapidinho, a gente já está de volta. Estamos de volta, esse é o Nosso Olhar, todo domingo a partir das 8 da noite, aqui no Multi RS, afiliado da TV Cultura no RS e também no nosso YouTube, né? Já sabe, se perdeu algum programa, corre pro nosso YouTube, tem a playlist do Nosso Olhar, tu pode acompanhar todos os programas, perdeu o início desse, dá para acompanhar tudo por lá também. Eu sou a Juju Macena, hoje com Helena Terra, a Carol Zatti, e que é quase o elenco, né? Estamos quase no mesmo elenco da semana passada, e a Má Vila Real. Gurias, um prazer estar aqui com vocês, principalmente continuando esse papo, que a Má entrou muito bem também. A gente está falando de Oscar, a gente está falando do que significa, né, as premiações e tudo mais. E a gente estava falando no final do bloco sobre a questão do menina, do mulher. E sabe que, Helena, tu falou até sobre estarem fazendo isso, né, com as mulheres de uma forma geral. E eu lembrei, vocês viram a história da Millie Bob Brown? Porque a Millie Bob Brown é a Eleven de Stranger Things, né? E isso, sabe que me lembrou muito da história da Bruna Marquezine? Porque a Millie é uma menina que a gente viu... Hoje não é mais uma menina, mas ela é uma menina... A gente viu ela como menina ali com 10, 11 anos. A gente acompanhou o crescimento dela. E eu pensei na Bruna Marquezine porque a gente viu ela crescer também, né? Nas novelas, Horário Nobre. A Millie numa das séries de mais sucesso da Netflix, e ela aparece, ela já é casada hoje, está com 21 anos, e ela apareceu deslumbrante e vestida tal qual uma mulher de 21 anos pode se vestir, quer se vestir, enfim. E ela foi alvo de muitas críticas, né? As pessoas falando que ela estava envelhecida, que ela pareceu muito mais velha, que ela era uma menina. Daí sim eu acho que entra a problemática da gente falar sobre ser uma menina, né? Sim, sim. Inclusive, ela mesma disse que, gente, meninas crescem. Exatamente. E eu achei ótima essa colocação dela. Perfeito. E até, continuando um pouco o que a gente estava falando no bloco anterior, sobre as violências em Anora e sobre as violências dentro de um sistema patriarcal. A personagem começa com esse estereótipo
mulherão, trabalha na indústria sexual, mesmo que não com prostituição especificamente dita. Ela está nessa indústria do sexo, depois mostram ela nesse momento mais menina, ela está sofrendo violências em todos esses ambientes, independente de onde essa violência está vindo. Mas o que me incomoda no filme em si, acho que não é, para além de tudo isso, é esse olhar masculino. E, ao contrário da Carol, eu não gosto tanto do filme, assim, porque ele não me traz nada muito novo, assim. O roteiro realmente é um roteiro diferente, foge desse conto de fada, do final feliz, mas eu fico me questionando se não cai um pouco no suffering porn, sabe? Que é a pornografia do sofrimento, que é aquele homem mostrando como é sofrida a vida de uma mulher, sendo que ele nunca vai conseguir estar nesse ponto de vista. Porque é uma pessoa falando de estruturas de poder, é um homem branco cis hétero no alto da, vamos dizer assim, na pirâmide do privilégio. Ele está lá no alto olhando para baixo dizendo, ai, nossa, como é ruim aí embaixo, sabe? Por mais que ele se abaixe, tente chegar nesse lugar, existem esses privilégios, existe uma construção, uma educação, uma socialização a qual ele não pertence, né? E não acho que ele não possa falar sobre isso. Sim. Né? Eu acho que ele pode, mas eu acho que ele ainda tem um olhar muito viciado, né? Esse olhar masculino ainda muito viciado para tratar sobre essas temáticas. É isso que me incomoda, assim, diretamente. Na direção de fotografia eu não vejo nada muito inovador, tudo mais do mesmo. A montagem é bem convencional, a trilha sonora é bem contemporânea. Então, ok, a gente discordar, a gente não veio pra... Não, a gente tá concordando. Concordando. Ótimo, continuamos a chacrinha. Montagem, gente, pelo amor de Deus. Exato. E é por isso que me espanta tanto o prêmio, assim, por ser um filme que traz tanto mais do mesmo. Aí, como a gente mencionou antes, né? A Garota da Agulha, que é um filme dinamarquês, Garota da Agulha me pegou, assim... Eu não assisti esse ainda. Me pegou Caramba. muito também. Fiquei dias Nossa, impactada. reverberando, assim. Ele é Me pesadíssimo. espantou, inclusive, agora falando de prêmios técnicos, me espanta a direção de foto não ter sido indicada, porque a direção de fotografia do Garota da Agulha é uma direção de fotografia que ela está fazendo uma grande homenagem ao expressionismo alemão. Muito mais do que o Nosferatu. Muito mais do que o Nosferatu. O Nosferatu é bastante contemporâneo, ele tem as suas referências, mas como homenagem... Sim. O Garota da Agulha é impecável. Nosferatu assim, é um filme contemporâneo com toques de, exato, né? Mas não a chega Garota a ser... da Agulha, ele é um filme feito agora, mas a suspensão da descrença no Garota da Agulha, ela é muito mais potente. Entendi. A direção de arte, a fotografia, a atuação, assim, ó, é tudo muito incrível. E tem muita referência a vários outros filmes. Muitas referências. Mas é que daí eu Muitas acho que referências, entra, assim. Mai, talvez esteja errado, mas entra a questão também de como a indústria vê os filmes internacionais. Claro. Porque eu também fiz evento, né, em casa para ver, para assistir o Oscar. E a gente estava falando sobre isso porque eu não vi, né, a Garota da Agulha ainda, mas o próprio Ainda Estou Aqui, eu acho, veja bem, não sou uma profissional, mas eu acho a fotografia linda do filme, sabe? Eu acho que é um filme que, não só por patriotismo, mas eu acho que ele tem várias nuances que ele poderia ter sido indicado, ao menos, em outras categorias. Mas a gente sabe que, às vezes, por mais que seja... que tem uma técnica mais interessante, ainda não dá pra gente também, eu acho que foi-se o tempo que a gente decidiu o que era bom ou não, o que era melhor ou não, pelo Oscar, né? Sim. Sim. Eu Com acho certeza. que o mundo está se abrindo, a academia de alguma forma já entendeu isso, está tentando fazer algumas mudanças, mas eu acho um pouco também que esse Oscar foi um balde de água fria para quem estava acreditando muito nessas mudanças da academia, né? Com a questão de sair desse circuito hollywoodiano e tudo mais. E a questão das representatividades que vinha numa crescente nos últimos anos, né? Dizer, eles não estão levando em conta a técnica, estão indo só para o discurso político, né? Aham. E esse ano, né, estava pensando sobre a direção. Claro que vai ser um filme com ponto de vista masculino. A gente tem ela ali no meio de um monte
monte de homem e tentando sobreviver. E quem escreve, quem dirige, a produção toda, né? Como seria mais bonito se a Coralie Fargeat tivesse ganhado? Porque aí ela tá falando de um tema que é extremamente feminino e ela tem o seu lugar de fala, né? Exatamente. Mas sobre isso também, né? Sobre como que foi essa impressão e essa recepção da vitória de Ainda Estou Aqui, a gente tem a Mira falando também sobre como os norte-americanos receberam o melhor filme internacional para Ainda Estou Aqui, né? Vamos assistir agora. Olha, a vitória de Ainda Estou Aqui está sendo bem comemorada. Os americanos, em geral, gostaram muito do filme. A indústria cinematográfica amou o filme. Eu recebi muitas mensagens, assim, do pessoal que assistia o filme nos festivais de cinema, emocionados, tanto pelo lado da história, da força da Eunice, como também pelo lado de ver uma família brasileira, de ver a relação deles, a história, né, da ditadura, todas essas questões e o quão lento foi o processo, né, legal da coisa. Então, foi um filme que foi muito bem recebido, foi um filme que emocionou muito, que conversou muito com o público. E também foi um filme que teve a sorte de ser lançado um pouco mais à frente na corrida. Então, na hora de votar, o filme ainda estava fresco na cabeça dos votantes, o que é muito bom. E a vitória, na verdade, né, o Ainda Estou Aqui, ele é um grande fenômeno pela intensidade dos fãs brasileiros. Então, assim, tem sido, eu vejo muita gente divulgando os vídeos, assim, das comemorações durante o carnaval, as pessoas fantasiadas de Fernanda Torres, né? O fenômeno da internet, como as pessoas têm reagido. Então, a vitória de Ainda Estou Aqui é muito merecida, claro. O Flow também, né, que é o filme animado da Letônia, também muito comemorado. Então, essas vitórias de filmes internacionais, elas são muito bem vistas, claro. E no caso, né, que Ainda Estou Aqui acabou vencendo a batalha final contra Emília Pérez, né? Muita gente tem brincado dessa disputa aí, dessa rivalidade que não existe, na verdade, entre as pessoas que trabalham no filme. Então, acabou que o Ainda Estou Aqui venceu, muita gente comemorando, muita gente feliz com o resultado e, principalmente, muita gente se divertindo com a forma que nós, brasileiros, estamos comemorando. Eu acho que tem uma coisa também, antes da gente entrar de fato nessa percepção, assim, do filme, que é principalmente os Estados Unidos olhando para o Brasil de uma forma diferente e não tão estereotipada como a gente sempre foi retratado, né? Principalmente em produções internacionais. Porque daí tu tem o quê? O pessoal vendo que o país do futebol, da Copa do Mundo, sabe fazer festa, sabe incomodar na internet, sabe fazer piada muito bem. E eu acho que uma questão também a gente vê uma família de classe média alta. Normalmente os brasileiros, a visão que se tem do brasileiro é uma outra visão, né? Então, acho que de uma outra situação, né? Uma família que tinha grana, tinha conhecimento e passou por isso tudo. E até a questão... tem uma coisa que a Fernanda Torres falou em todas as entrevistas dela, que é o filme não é sobre a ditadura. O filme é sobre uma família e o que aconteceu com essa família por causa da ditadura. E eu acho, ela fala também várias vezes, uniu direita com esquerda, porque, querendo ou não, levou as pessoas de volta para o cinema, porque mesmo quem relativa a situação da ditadura, não consegue não se envolver com a história dessa família, com a história dessa mulher. Essa mulher que criou 5 filhos porque teve o marido arrancado sem explicações, né, da sua casa. Mas, assim, o que vocês acham do que a Miriam falou, dessa recepção? Também a vitória de Flow, não sei se vocês todas assistiram, mas, assim, todo perfeito. Brasileiro estava torcendo para Flow ganhar o Oscar de animação. Eu vou falar, eu amei o Robô Selvagem também, tá? Mas eu tenho uma gata preta, né? Eu também. E daí o Flow, porque... não, e tem a questão pra quem não assistiu, a história de um gatinho preto, né? E assim, com outros animais, num apocalipse que veio por água, né? E ele tá tentando sobreviver. E me pegou muito porque a animação em si, o desenho, ele é meio tosco, né? Assim, ele não é
pro que a gente tá acostumado, ele não tem aquela perfeição, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, ele diz tanto sem falar uma palavra, né? Porque os animais também é outra coisa que a gente não tá acostumado. A gente tá acostumado com bichinhos que falam e tudo mais. E no Flow, não, né? São animais sendo animais, de alguma forma, mas tendo toda essa história que cativa. Eu acho que isso pegou. E o brasileiro, ele tem essa questão muito com os animais também, né? Eu acho que isso... Mas, Juju, pegando uma parte da fala da Miriam, né, que ela falou sobre os votantes, e, enfim, com as minhas pesquisas, né, fui olhar quem são os votantes, porque a gente fala na academia como se a academia se resumisse ao auditório momento do Oscar, e não, né, são quase 11 mil membros, e desses quase 11 mil membros, 46% são mulheres, né? Portanto, a gente, em 2012, eram só 23% de mulheres que votavam. E aí eles perceberam, enfim, aconteceram muitas coisas e esse número duplicou, né? E é quase 50%. Então, aí a gente pensa assim, voltando, né, para as mulheres, por que essas mulheres, desses quase 11 mil de votantes brasileiros, são 52 entre homens e mulheres. Portanto, a nossa participação é muito pequena, né? E que é o que conta, porque a torcida, a Copa, enfim, é só a festa, mas o resultado do jogo não depende disso, né? Então, assim, eu fico um pouco intrigada porque essas... Enfim, óbvio que não é o 100% entre os 46% de mulheres, né? Mas por que essas mulheres não se identificaram, então, com a Eunice, né? Não estou falando mais com a Fernanda, vamos pensar nas personagens, né? Por que uma mulher, então, latino-americana, numa época, né, do século passado, numa década que, para muita gente, assim, é considerada completamente obtusa, né? Mãe de uma família muito grande e que, de qualquer forma, né, sobrevive a toda a violência do Estado mesmo, né? E do abandono social, e vai construir uma carreira. Então, em tese, seria a mulher que realmente dá um salto e ela não consegue sair à frente dessa mulher que está repetindo esse padrão, enfim, de fragilidade. Porque eu tenho a impressão que quando a Carol e a Má falam em menina, estão falando na questão da fragilidade, né? Da fragilidade do ser, assim, que a criança é frágil, né? A menina é frágil, né? E a jovem, eu não acho que os jovens são mais frágeis que os menos jovens, né? Eles são menos experientes, que eu acho que a experiência é uma coisa que faz muita diferença na vida da gente, né? E ainda assim não nos salva de nada, porque podemos cair numa situação, numa cilada, numa situação difícil a qualquer momento. Então, me intriga. E dentro desses dados, uma coisa interessante também é que só 59% dos votantes são brancos. Isso entre homens e mulheres, né? Esses outros 41%, que aí eles chamam de não brancos, entram os latinos, né? Porque nós latinos não somos brancos para os norte-americanos, os asiáticos e orientais, africanos e tal, né? Então, assim, é um conjunto de votantes extremamente eclético. Para a gente saber um resultado, para a gente fazer, enfim, a gente brinca, né, nas apostas, mas são muitas possibilidades. Muitas possibilidades mesmo. E aí eu acho que entra a questão que a Carol trouxe, que é da subjetividade. Por mais que a gente traga um trabalho sério e tenham temas que são muito mais politizados e que são muito mais urgentes, né? Porque eu acho que tem temas que são urgentes, a subjetividade, a recepção, essa estética da recepção vai passar individualmente por cada um. Né? Com certeza. É verdade, né? É total aquilo da identidade, da identificação que tu vai ter, né? Mas, de uma forma geral, eu acho que o filme também, nesse momento que a gente vive de uma forma de cenário mundial, ele ganha uma força muito grande também, né? Porque eu acho que o Brasil também, a gente... Assim como, por exemplo, assim, tu pega a questão da Argentina com a questão da ditadura militar, eles têm uma coisa de não esquecer, né? Assim como a Alemanha sempre tentou bater muito com a questão do nazismo, né? De precisamos lembrar para não se repetir. A história oficial foi para o Oscar na década de 50... A história oficial foi para... que é quando vem a ditadura deles,
foi para o Oscar na década de 80, foi indicado a melhor filme, talvez eu acho que até ganhou, né? E é uma história de ditadura também num contexto familiar. Ela, professora de história, Olha só. Professora de história, repetindo a história oficial, começa a suspeitar que a filha adotiva é uma criança roubada de alguém que tenha sido morta, né? Então, assim, eu acho que a Argentina corre na frente da gente no cinema, gurias, assim, pelo menos como espectadora, eu realmente tenho uma fruição muito maior do cinema argentino, mesmo quando é uma comédia despretensiosa, sabe? Se tiver o Ricardo Darín em cena, eu já me divirto. Sabe? Eu já compro ingresso. Já compro ingresso, né? Mas o Darín, sem ser premiado como ator, já deu Oscars para a Argentina. Talvez Fernanda Torres venha a ser o nosso Exato, Até até porque ela tem a carreira de escritora também, né? Daqui a pouco vai para roteirista, a gente não sabe. Mas justamente que eu só para concluir da questão da Argentina, e eu acho que o Brasil não tem essa questão de olhar para dentro e dizer, cara, a gente precisa falar sobre isso para que isso não se repita, sabe? Eu acho que é uma coisa que não é tão generalizada assim. E esse filme, na minha opinião, veio para ser esse marco, assim, sabe? Sim. E eu acredito que ele tem um poder de fazer isso de novo, porque pega a história da família, né? Mas, gurias, assim, considerações finais, a gente tá acabando aqui o nosso tempo. Carol, tu ia falar agora? Eu ia falar porque tudo isso que... Eu também me intriguei muito sobre essa votação de melhor atriz. O Walter Salles sabe que a Fernanda Torres ajudou ele a ganhar o Oscar de filme internacional. Eu, como crítica, pessoalmente, se eu tivesse que escolher só um, eu escolheria o do filme também. Porque não premia uma pessoa, é um coletivo. Eu tenho ressalvas quanto a esse tipo de cinematografia. O Anora vinha com uma campanha, inclusive, para Mike, que já tinha ganhado vários prêmios. Era o queridinho dos críticos, ganhou Palma de Ouro em Cannes, justamente por ir por esse lado de fora. Eu até ia fazer uma piada meio política, porque acho que ficou tão dicotomizado entre Fernanda Torres e Demi Moore que a Mike ganhou na terceira via, sabe? Ela foi tão falada na terceira via. Para tentar entender o que é essa votação aí, mas é o que eu vinha dizendo. Uma pluralidade de perfil dos votantes, ela não garante uma representatividade, né? Perfeito. Má. Bom, eu acho que é importante complementar um pouquinho, agora que a gente estava falando isso, dessa diferença do cinema argentino e brasileiro. Eu acho que a grande diferença nesse quesito memória e não ter memória é que na Argentina, desde muito cedo, depois da ditadura, houve uma responsabilização. Perfeito. Né? Dos perpetradores da ditadura. E aqui no Brasil isso foi um pouco empurrado para baixo do tapete. Como o próprio filme mostra. E é muito importante mencionar, inclusive, que a gente tem esse filme hoje em função da Comissão da Verdade, né? Sim. E toda essa movimentação política que a gente teve nos últimos anos foi muito em detrimento disso. Né? A gente sabe que o golpe aconteceu em função disso, o levante fascista que a gente tem hoje no país é em função disso. E isso influencia a indústria do cinema também, porque a Ancine surgiu depois desse processo todo e também foi para baixo dos panos em governos de direita. Agora ela também foi atacada no governo Bolsonaro, está começando a se reerguer agora. Então, cinema também é político, né? Tá aí, a premiação do Oscar mostrou bastante isso com a premiação do documentário que foi feito por palestinos e israelenses, que me fugiu o nome agora, por premiar Ainda Estou Aqui. Então, me parece que mesmo esse coletivo... O curta da única mulher da orquestra também, dirigido por uma mulher, era minha aposta. E você vê como é importante diversificar esse colegiado de pessoas votantes no Oscar, que hoje a gente tem mais diversidade dentro desses votantes e a gente está conseguindo ter premiações múltiplas e muito mais. E, inclusive, eu acabei de lembrar outra coisa, que o artista que ganhou a trilha sonora do Brutalista, ele é uma pessoa com autismo. Ou seja, a gente tem pessoas com deficiência, a gente tem minorias políticas, sociais, diversas, sendo representadas. E acho que o último arremate é dizer que
Ai, gente, todo mundo tava torcendo que a Emília Pérez não levasse muita Ah, coisa, mas o perfeito. que mais me incomodou foi ver que os prêmios levados e as pessoas subiram ao palco, ninguém falou nada sobre a comunidade trans. Então, acho que isso deixa bem claro para que A o filme foi problemática feito. ainda maior, né? Para que o filme foi E feito. só para encerrar também a questão do cinema brasileiro voltar, porque eu acho que muito é culpa de nós todos, de alguma forma, de sempre, filme brasileiro, não sei o quê. As pessoas avacalham, né, usando essa palavra, muitas vezes sem nem saber por quê. Né? Por que isso está acontecendo? E a gente tem um cinema incrível. Né? Exatamente. Eu espero que também, né? total, preconceito. que ainda estou aqui, sirva, né, para trazer a gente à luz novamente. Gurias, muito obrigada. Eu espero que vocês voltem, as portas estão sempre abertas. Eu amei. Eu sei que é mais um episódio que a gente poderia ficar 3 horas aqui conversando. Foi um prazer receber vocês. E você que nos assiste, muito obrigada pela companhia. Um excelente final de domingo. Domingo que vem, 8 da noite, a gente tá de volta. Boa noite!